Está começando mais uma edição aqui no nosso programão de O Assunto É. Programão Zebu FM. Aí você me pergunta, o que é o assunto de hoje, Tamar Dias? O assunto de hoje é Previdência Social, direitos previdenciários. E para falar com a gente sobre direitos previdenciários, você sabe que não existe pessoa melhor do que a doutora Priscila Souza. Doutora Priscila Souza já chegou aqui nos estúdios da Zebu FM, vai conversar com a gente, vai atender você pelo 99892-9393. Zebu FM. O assunto é. O assunto está no ar aqui na Zebu FM. Se você tem dúvidas sobre benefícios, sobre direitos previdenciários, a hora é agora de tirar a sua dúvida pelo 99892-9393. A doutora Priscila já chegou por aqui, vai conversar com a gente durante a nossa manhã aqui dentro do programão e também da sua participação no assunto é. Lembrando, você pode mandar aí a sua participação, a sua dúvida através do nosso Zebu Zap, que é o 99892-9393. Mande aí com seu nome, tá bom? Mande aí a sua dúvida, mensagem de texto pra gente, tá bom? Tô esperando a sua participação e você pode estar no ar agora junto com a gente, tirando a sua dúvida a partir de agora dentro do assunto é. Doutora Priscila, seja bem-vinda mais uma vez. Os ouvintes da Zebu FM na semana passada perguntaram: Itamar, cadê a doutora Priscila? Ela vai deixar a gente na mão? Cadê ela? Eu tenho dúvida pra tirar. Não, gente, ela tá aqui. Bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Itamar. Bom dia, ouvintes da Rádio Zebu. Mais uma quinta, né? Que a gente está aqui para bater um papo legal sobre Previdência Social. Semana passada eu não consegui vir, Itamar, porque eu estava sem voz. Sem voz? Sem voz. A gente quase não precisa disso, né? Pois Advogado, radiário, pra que voz? Pois é. Né? Então eu tive que desmarcar diversos compromissos profissionais na semana passada. Um deles foi a rádio, porque eu tava com uma gripe muito forte e acabei ficando sem voz. Eita. Mas, graças a Deus, ainda um pouquinho rouca, mas graças a Deus já estamos aqui para poder responder e falar, né, com os nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Zebu sobre Previdência Social. E olha, temos muita gente aqui para participar com a gente. As dúvidas já começaram a chegar. Lembrando, mensagem de texto, viu, gente? Manda o nominho completo aí também, que a gente talvez não conseguir responder aqui. A gente vai responder aí depois para você direto. Antes de mais nada, antes das dúvidas aqui, doutora Priscila, eu gostaria que a senhora falasse sobre a chamada revisão da vida toda, né? Isso. Chamam assim, revisão da vida toda mesmo, até o INSS trata dessa forma, né? Isso. A revisão da vida toda, nós temos novidades nesse assunto, doutora Priscila? Temos sim. Mas antes de falar sobre ela, vamos falar que estamos ao vivo nas nossas redes sociais, principalmente no YouTube. Onde que o Itamar tá na cabeça, Por né? favor, Itamar. Primeiro, então vamos fazer o direito. Primeiro, estamos ao vivo também pelas redes sociais da Zebu FM, lá no nosso Facebook, nós estamos ao vivo com você, tá bom? Você que quer assistir o bate-papo aqui do doutora Priscila, pode acessar lá, estamos ao vivo no Facebook. Você também pode acessar aí um canal muito legal, muito bacana, que é o Me Aposentei lá no YouTube. Esse é o canal doutora Priscila. Quando você quiser saber aí de mais alguma dúvida, quando você quiser saber mais, procure lá esse canal que é muito bom, Me Aposentei. E tem também doutora Priscila no Instagram, onde ela está transmitindo ao vivo também agora. No Instagram, como é que é? Não, Instagram não, só no YouTube. Então Instagram vai só lá no direto. da rádio. Então vai lá, no YouTube da doutora Priscila, tá bom? Me Aposentei, é o canal que chama Me Aposentei. Ela já está ao vivo também lá com a gente. E também nas nossas redes sociais aqui na Zebu FM. Então vamos lá, agora sim Qual podemos. é a novidade da revisão da vida toda? Então, É novidade boa ou ruim pra quem tá pensando em se aposentar ou pra quem já é aposentado? Vamos analisar aqui, bora lá. Diga. Final do ano, em dezembro, o Supremo Tribunal Federal julgou favorável a revisão da vida toda. O que é a revisão da vida toda, Itamar? Nada mais é do que a possibilidade de todo trabalhador que é aposentado ou pensionista do INSS e que recebeu esse benefício nos últimos 10 anos,
anteriores a 2019, né? Porque a partir de 2019 a gente teve aí uma nova fórmula, uma nova fórmula de cálculo das contribuições das aposentadorias e pensões. Então tem que ser aquelas pessoas que se aposentaram antes da reforma da Previdência. Essas pessoas terem a possibilidade de utilizar todas as suas contribuições do INSS para fazer o cálculo da sua aposentadoria. Lembrando que na época da aposentadoria, lá que o pensionista ou o aposentado solicitou a aposentadoria antes de 13 de novembro de 2019, o cálculo era feito pela média dos 80 maiores salários de contribuições do trabalhador de julho de 94 ao mês anterior ao pedido de aposentadoria. Ai, que coisa difícil, né, Itamar? É, meio complicado. Mas o cálculo é feito assim. Só que, quando o INSS fez a avaliação dessas aposentadorias e pensões, o INSS tinha uma regrinha lá que ele devia ter seguido, mas ele nunca seguiu. Ele deveria ter utilizado 2 cálculos e contemplar ao aposentado aquele que fosse mais vantajoso, ou seja, utilizar as contribuições anteriores de julho de 94 também. Lembrando que o tempo de serviço, ele foi considerado na hora, né? Ou deveria ter sido, por isso que a gente pode aí pedir a revisão, mas deveria ter sido utilizado para o cálculo do tempo de contribuição do aposentado. Mas o valor da contribuição, Itamar, que é aquele valorzinho que a gente paga ali mês a mês, ele não foi considerado. Por quê? Porque foi em julho de 94 que surgiu aí no nosso Brasil o Plano Real. E como naquela época sistemas eram muito precários ainda, né? Os sistemas de computadores aí, era muito difícil fazer a conversão da moeda para fazer esse cálculo. Então o INSS nunca fez. Então no final do ano, o Supremo, ele falou, olha, trabalhar pensionista e aposentado do INSS, você pode sim refazer o seu cálculo para considerar essas contribuições antes de julho de 94. E aí que tá a primeira dica. Para você saber se é vantajoso, você precisa fazer o cálculo antes de entrar com a ação, Itamar. Agora, quando foi há mais ou menos uns 15 dias atrás, eu não estou me lembrando exatamente a data, o INSS entrou com embargos de declaração, porque o acordo foi publicado. O embargo de declaração nada mais é porque dessa ação não cabe mais nenhum recurso do INSS. Finalizou. Ou seja, o aposentado e pensionista tem direito de recalcular sua aposentadoria. Ponto. Agora o INSS, ele apresentou embargo de declaração. É um remédio, né, processual, o qual o INSS, ele quer que o Supremo ele delimite alguns pontos em relação à questão da revisão da vida toda. Por quê? Sem dúvidas, vai ser um grande impacto econômico brasileiro, para a economia brasileira. Então, o INSS, ele deveria ir, né? Ele tem que cumprir essa decisão, porque ela já é uma decisão que já está aí em vigor, porém, é muita gente que vai ter direito. Então, ele quer que o Supremo delimite essas ações. Por exemplo, um dos pedidos é que o INSS não dê os atrasados para aquelas pessoas que entrarem com a ação depois do acórdão. Então, por quê? Porque o trabalhador ele tem direito aos últimos 5 anos. Quando você entra com pedido de revisão, um aposentado ou pensionista, ele tem, em via de regra, porque existem algumas exceções, de ter direito aos últimos 5 anos de atrasados, Itamar. Então, o INSS pede para que não haja atrasado para quem não entrou com essa ação. Outro ponto também que o INSS pede para afastar. Só ter direito também à revisão aquelas pessoas que requererem a revisão e aí só aumentar, não ter direito a atrasados. Outro ponto, a questão da decadência também, que para ter direito à revisão, somente aquelas pessoas que se aposentaram nos últimos 10 anos.
certo? Então é basicamente isso as novidades. Eu trouxe aqui, Tamar, 3 pontos muito importantes para todo aposentado e pensionista que se enquadra nessa situação da revisão da vida toda ficarem atentos. Primeiro, antes de fazer o cálculo, antes de tudo, é preciso procurar um especialista na área para poder fazer o cálculo para saber se é vantajosa ou não essa revisão, certo? Porque quando você pede uma revisão lá no INSS ou tanto também na Justiça, essa revisão, se não tiver elementos que comprovem que irá aumentar a aposentadoria ou a pensão, essa revisão pode servir para diminuir. Então, você tem que ficar atento a isso. Segundo, é uma ação que, apesar de já ter um martelo aí do Supremo, ela ainda vai demorar para que a pessoa tenha o aumento na aposentadoria. Então, muita gente, quando faz um pedido de revisão, foi lá, conversou com o advogado falou, olha, tem possibilidade. A pessoa já acha que é para amanhã, e não é. É demorado. E terceiro ponto, não deixar de verificar se tem ou não possibilidades, tá? Eu tenho casos que a gente fez, inclusive da tia do meu marido, que ela foi bancária antes de julho de 94, ela estava recebendo salário mínimo porque ela foi bancária, trabalhou no Banco do Brasil, ela pediu para sair do banco em 97, se não me engano, ela tinha já 15 anos de banco, e ela conseguiu, a gente já entrou com a ação dela, a aposentadoria dela de 1.300 e pouco, 1.350 parece, vai para 6.000 hoje. Então, Itamar, é muito importante que a pessoa que tenha dúvida procure uma pessoa para poder esclarecer essas dúvidas, para saber se realmente tem ou não direito. Pois é, mais do que nunca, então, esse acompanhamento. E eu sempre falo isso aqui, gente, não vai pensando você que o INSS, né, e aí se estão no papel deles, se o governo está no seu papel com essa orientação, se não está, aí é outro juízo que a gente faz, mas não vai pensando você que você vai chegar lá todo bonitinho com a sua carteira de trabalho, vai falar, olha, oi, bom dia, eu vim aqui me aposentar, né, que eles vão te dar as melhores alternativas. Não vai acontecer, gente. Você sabe que não vai acontecer, então, por isso é muito importante você ter aí uma ajuda profissional, uma orientação profissional neste momento, ainda mais agora com a revisão. E outra coisa também, quando a gente fala revisão, e eu tô falando isso também como uma pessoa que me incluo nisso, a gente, quando fala a palavra revisão, a gente sempre pensa, vai revisar, então vai ser pra mais. Então, tá vendo como é que tem pegadinha, como é que tá a armadilha aí? Pode ser também pra menos essa revisão. Então é onde cabe muito bem e é necessária a orientação aí de um profissional. Bom, vamos lá então, doutora Priscila, junto com a gente. Sim. Muita gente aqui já participando, muita gente com dúvidas, e a gente sempre pede para mandar por texto a participação. Mas aí hoje nós tivemos aqui uma participação tão bacana, né, da Fatinha. A Fatinha diz, então quer dizer que eu não posso participar? E quando a pessoa não sabe escrever, né? Não, Fatinha, manda o seu áudio pra gente, vamos te colocar no ar aqui com o maior prazer do mundo, e a Fatinha que abre aqui com a gente a participação no nosso assunto de hoje. Oi! Tô de novo, Tamara, um bom dia pra vocês todos. Deixa eu só te falar. O meu marido tem 35 anos de tempo de contribuição. Ele, 3, 4 anos atrás, ele deu entrada na aposentadoria por tempo de serviço. E ele vai fazer 64 anos, dia 27 de agosto. Eu queria saber por que a aposentadoria dele está demorando tanto, Itamar. Porque você vê, 35 anos de contribuição. Ele vai fazer 64 anos em agosto. Que tem se entra em haver os 35 anos com a idade dele? Porque hoje ele está muito doente, eu queria saber por que ainda não saiu. A advogada falou pra gente que está esperando o juiz assinar. Agora eu aguardo que você me responda alguma coisa, que é a Fátima, tá bom? Valeu, Fátima, a gente vai te responder sim, quer dizer, a doutora Priscila vai responder pra você. Já é possível aí, pelo quadro que ela descreveu, dá pra imaginar o que tá acontecendo, doutora Priscila? Pois então, Fatinha, né? Isso, a Para Fatinha. os mais íntimos aqui. Então, dona Fatinha, o que acontece?
realmente todo procedimento contra o INSS é um pouquinho demorado, porque acaba que a justiça virou um balcão do INSS pela falta de análise adequada dos benefícios, certo? Então, assim, o que eu dou de dica? Ela já falou que tem advogada, a advogada está acompanhando, com certeza com excelência. Aí, é importante também esclarecer que, às vezes, a pessoa ela faz o cálculo na cabeça dela. Eu comecei a trabalhar lá em 81. Verdade. Nós já tem 35 anos, então eu vou pedir minha aposentadoria. E não faz o cálculo, Itamar. A gente precisa, primeira coisa, saber que tudo que a gente pede lá no INSS, tempo de contribuição principalmente, a gente precisa comprovar o trabalho. Então, eu comecei a trabalhar em 31. Mas peraí, teve contribuição? Eu comecei a trabalhar em 81. Eu fiquei algum período desempregado? Porque você não pode contar o tempo corrido. Você tem que computar os vínculos que você teve, as contribuições como autônomo, como contribuinte individual, como facultativo, enfim. Primeiro ponto é saber exatamente qual o tempo de contribuição. As ações contra o INSS realmente demoram porque são muitas. Mas a gente tem que ver se a documentação que ela apresentou foi adequada. Pelo que ela está falando, já tem 4 anos. Nós estamos em 2023. 2023. Então, ele ainda teria, se realmente ficar comprovado os 35 anos do marido dela, ele teria sim direito, e a idade dele já seria suficiente para ter uma aposentadoria muito vantajosa, ou seja, sem o fator previdenciário, pelo direito adquirido, porque na época ele tinha 60 anos, certo? Então, tem que pedir e marcar um retorno aí com esse advogado para ver outras possibilidades. Porque, como ele está doente, a gente tem que ver se ele ainda tem a qualidade de segurado, ou seja, a vinculação com o INSS, e ela poderia aí estar pedindo um auxílio por incapacidade temporária para essa pessoa. Para ele estar cuidando da sua saúde, ele vai receber um benefício. E se porventura, depois dessa aposentadoria por tempo de contribuição sair, vai mudar a espécie do benefício que ele está recebendo. Ao invés de receber um auxílio por incapacidade temporária, ele vai receber uma aposentadoria por tempo de contribuição. E normalmente essa aposentadoria vem lá de trás. Então ela vai receber aí um retroativo. Vai receber o retroativo. Tá certo. Valeu, Fatinha. Obrigado pela sua participação. Oi, meu nome é Rose. Estou afastada desde junho do ano passado. Recebi direitinho pelo INSS, mas em janeiro começaram a negar o meu benefício. Passei por uma nova perícia agora, dia 24 de abril, mas até agora estão analisando. Até tirei uma foto da conclusão do perito. Eu acho que, mais uma vez, ela está querendo saber por que da demora, né? Isso chama-se INSS, minha amiga. Infelizmente é isso. É por aí mesmo? Isso. Primeira coisa, é importante a gente saber, tá, Itamar, a doença da pessoa. Porque tem alguns benefícios, algumas doenças que o INSS ele considera um tempo comum aí de recuperação. Então é importante saber, tá? E outro ponto essencial que muita gente não entende: você ter uma doença não quer dizer que você ficará ou afastado por incapacidade por um período longo, ou que você vai se aposentar por invalidez. O que você precisa demonstrar no INSS é que o problema de saúde te incapacita para exercício da sua atividade profissional. Então, esse é o ponto-chave que muita gente não entende. Ou seja, como eu te dei de exemplo, Itamar, eu sou advogada, eu trabalho com minha voz. Então, para eu fazer atendimentos, eu preciso ter voz. Então, se eu perder minha voz, eu vou precisar fazer um tratamento e vou ficar afastada das minhas atividades por um período. Mas eu estou incapaz para o trabalho durante um período. Vou fazer o tratamento, esse tratamento vai melhorar minha voz e eu volto ao meu trabalho. Outro exemplo também que é muito comum, pessoa que tem câncer. Fez o tratamento, lógico que muitas das vezes a pessoa fica com sequelas, mas a pessoa tem a possibilidade de retornar ao mercado de trabalho, Tamar. Então, o INSS tem visto muito essa situação. Então, tem que saber se a doença dela realmente está impedindo ela de continuar trabalhando. Se tiver,
Primeiro ponto, ela poderia aí entrar com recurso administrativo para reanálise desse benefício. Mas, normalmente, nas decisões judiciais, a gente encontra uma decisão mais benéfica, mas, na verdade, nem é mais benéfica. Você vai passar por um perito da justiça, essa perícia é mais avaliada, melhor avaliada a situação da pessoa, então tem maior chance dela conseguir o benefício pela justiça. Tá certo. Bom dia, Itamar Dias, doutora Priscila. Itamar, queria fazer uma pergunta para a doutora Priscila. Minha mãe tem 84 anos, nunca contribuiu com o INSS e ela não enxerga e recebe uma ajuda de um salário mínimo também do INSS. Gostaria de saber por que ela não recebe o 13º. É a Luzia, né? E doutora, muito obrigado. Olha, dona Luzia não recebe o 13º, por quê? As pessoas para receber, os aposentados e pensionistas para receberem, né, ou beneficiários do INSS para receberem o 13º, eles precisam ter contribuído, pagado por INSS ou trabalhar de carteira assinada, que também tem as contribuições. Nesse caso dela, ela recebe um benefício assistencial, ou seja, é uma ajuda do governo para que essas pessoas não fiquem desamparadas. Por isso que ela não recebe o 13º. Tá certo. Bom dia, Itamar. Estou afastado do INSS. Meu benefício vence em novembro. Fiz a prova de vida pelo aplicativo, né, do gov.br. Concluí a prova de vida. Porém, quando entro no aplicativo, meu INSS, e clico na prova de vida, tem uma mensagem dizendo: ligue no 135. E me disseram que se eu fizer qualquer transação com liberação biométrica ou facial, não terei problemas. Mas isso assusta, pois posso ficar sem o benefício. É o Antônio Carlos Gomes aqui. Que orientação a senhora tem nesse caso? Olha, prova de vida ele precisa fazer. Precisa. Tá, Itamar? Isso aí, se ele não fizer, ele vai correr o risco de ter a aposentadoria dele suspensa, certo? Só que o seguinte, a prova de vida, desde o início do ano, o INSS ele tem feito alguns critérios para ele mesmo fazer essa prova de vida. Por exemplo, quem votou, quem renovou a carteira, ele tem aí acesso a diversos bancos de dados do governo federal que demonstram que a pessoa está viva e que justifique o recebimento do benefício. Mas, se ele tem aí no aplicativo e está pedindo a prova de vida, ele precisa fazer, tá? Como o benefício dele só está pro final, né, a data de cessação para novembro, ele pode sim fazer a prova de vida para que o benefício não seja suspenso e não dê dor de cabeça para ele no futuro. Então tá certo. Ó, temos aqui muitas participações. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos com a doutora Priscila aqui junto com a gente. A doutora Priscila Souza do canal Me Aposentei lá no YouTube, com muitas dicas pra você. Doutora Priscila Souza também tá no Instagram e também aqui quinta-feira na programação da Zebu FM no Assunto é Hoje, Previdência Social, Benefícios e INSS. Tem dúvida? Mande pra gente mensagem de texto 99892-9393. Voltamos já, fique ligado. O assunto é Zebu FM. Hora certa, Zebu FM 12:05, gente. Quer os melhores preços, equipamentos, prazos e taxas de financiamento na aquisição do seu sistema de energia solar? Então fale agora com a Legsol Energia Solar. A Legsol cobre qualquer oferta comprovada e de bônus. Tem a exclusividade da garantia e monitoramento por 2 anos com profissionais altamente treinados na execução do projeto. Na cidade ou em sua propriedade rural, você pode economizar até 90% na conta de energia elétrica. A Legsol Soluções de Energia Solar está altamente preparada para atender propriedades rurais de todo porte. Financiamento do seu projeto em até 144 meses, com taxas a partir de 0,79% pelo banco da sua escolha. Quem faz as contas fecha negócio com a Legsol. 16997631055. A Legsol atende Uberaba e toda a região no estado de Minas e São Paulo. Conheça mais em legsol.com.br, Facebook e Instagram. 16997631055. Legsol é muito, muito mais economia. Zebu FM. A única da região, emissora, classe especial.
Hora certa, Zebu FM informando, conferindo e confirmando. 12 horas mais 6 minutos, voltamos já com o Assunto e doutora Priscila Souza aqui junto com a gente. Tem dúvida? Mande pra gente, 99892-9393. Zebu FM. A única da região, emissora, classe especial. O assunto qual é o assunto de hoje, Tamar? Conto pra você. O assunto de hoje é Previdência Social, direitos previdenciários, e estamos aqui recebendo mais uma vez a visita da doutora Priscila Souza, que tem o seu canal no YouTube, é o Me Aposentei. Já entrei lá, visite você também esse canal, porque você vai tirar muitas dúvidas, vai ser sempre muito bem orientado, e toda quinta-feira a doutora Priscila está aqui junto com a gente no Assunto da Zebu FM. Zebu FM, o assunto O assunto Vamos lá então, você continua participando com a gente, mensagem de texto, sua dúvida para o 99892-9393, viu? Ó, tem gente aqui, boa tarde, meu chuchuzinho dourado. A doutora Priscila não sabe, mas chuchuzinho dourado aqui no caso sou eu, né? Então, Tamara, eu tô aqui, ó, mais uma fatinha, a fatinha aqui do bairro Abadia. Eu quero perguntar pra doutora sobre a minha aposentadoria. Estou afastada tem 3 anos com câncer de mama. Minha próxima revisão acontece em fevereiro, né, do ano que vem. Mas eu gostaria de saber, por favor, se estou afastada de incapacidade, queria que ela me orientasse como me aposentar no ano que vem, né? Como aposentar, porque agora ela está recebendo o benefício apenas, né? Aquele caso também, como a senhora disse agora há pouco. Olha, Fatinha, vamos lá. A senhora provavelmente está recebendo um auxílio por incapacidade temporária, ou seja, o antigo auxílio doença, certo? Para a senhora conseguir se aposentar quando terminar esse benefício, é importante que a senhora pegue um laudo bem detalhado do seu médico, informando quais são as suas limitações, certo? E também um laudo de um fisioterapeuta, que também vai ajudar muito. Eu vou te dar só um exemplo, porque ela não falou a profissão dela, Itamar, mas isso é muito importante. Como eu falei, a pessoa está fazendo um tratamento de câncer e, graças a Deus, hoje em dia, os tratamentos, apesar de serem muito, muito severos, eles têm trazido bastante cura para os pacientes. Então, só que muitas das vezes a pessoa ela fica com uma limitação. Então, eu tenho casos que a pessoa reclama, por exemplo, quem é cozinheira, teve câncer de mama e teve que te retirar a mama. Tem gente que não consegue levantar o braço. Então, isso deve ser demonstrado na hora de fazer o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, certo? Então, assim, pegar laudos detalhados, tanto com o médico que acompanha, quanto com o fisioterapeuta. A questão da profissão também, o CBO da profissão, que tem lá todo o detalhe, toda a descrição daquela profissão, para falar, olha, essa doença aqui, essa minha limitação me incapacita, me impede de exercer essa mesma função. Então aí, dependendo da idade dela também, Itamar, e do tempo de contribuição, talvez não vale muito a pena ela se aposentar por invalidez, por incapacidade permanente, porque pode diminuir bastante o valor, tá? Então certo. Tem que fazer um estudo, mas basicamente ter documentações que demonstram que ela está incapaz para o exercício da atividade dela. Tá certo. Ó, chegou uma dúvida também aqui no nosso Facebook, na nossa transmissão lá, estamos aqui transmitindo direto aqui do estúdio VIP da Zebu FM. O Zodenilson tá perguntando, oi Tamar, gostaria de saber, pela dona advogada Priscila, eu tenho 30 anos de idade e estou com síndrome do túnel do carpo, né? Nos 2 pulsos, porém, trabalhei algum tempo atrás de carteira fixa, agora fazia faxina nas minhas mãos, mas as minhas mãos perderam a sensibilidade. Fica sempre dormente, né? Como conseguir algum benefício? Será que eu tenho direito? Obrigado aí pela sua participação. E aí? Primeiro ponto, saber se ela tem ainda vinculação com o INSS. Como ela disse aí, Itamar, ela trabalhou, né, por algum tempo de carteira assinada. Então, se tiver aí até 12 meses, esse período pode ser prorrogado até 36 meses,
certo? Então, primeiro ponto, saber se tem vinculação. Se não tiver a vinculação, não teria possibilidade dela conseguir aí o auxílio por incapacidade temporária, porque ela precisa estar contribuindo dentro do período de graça para ter esse tipo de benefício. Outro benefício que teria possibilidade seria o amparo assistencial ao deficiente, que deve ser comprovado aí nesse caso dela, que ela é de baixa renda, né? Tem que ser cadastrada no CAD único, e também que ela esteja aí fazendo um tratamento e que essa incapacidade, a doença dela, do caso que ela perdeu a sensibilidade, que seja por mais de 2 anos. Então tem essas duas saídas aí para ela, que seria a tentativa. Tá certo. Ó, a Wanda Alice tá aqui junto com a gente. Bom dia, eu quero uma informação sobre minha aposentadoria, né? Tenho também a pensão por morte do meu esposo. É pago pelo INSS há 10 anos. Tire uma dúvida, por favor. Fico com as 2 aposentadorias, tenho 65 anos. Quer dizer, a gente já teve até uma dúvida parecida aqui. A pessoa recebe o benefício, ela pode somar a aposentadoria dela ou não? Se ela se aposentar, ela perde o benefício. Olha, o seguinte, primeiro ponto, se ela tiver um amparo assistencial, que é um benefício assistencial, ela não vai ter direito, porque ela já recebe uma pensão, tá, Itamar? Agora, se ela paga para o INSS contribuições e tem lá os seus 15 anos de contribuição, ela pode sim acumular a pensão por morte e a aposentadoria por idade, ou uma aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive, se ela tiver um filho que ela era dependente e esse filho vier a falecer, ela pode até receber 2 pensões por morte, tá? Porém, ela precisa ter em mente que, para ela conseguir a aposentadoria e poder acumular esses 2 benefícios, ela precisa ter contribuído para o INSS suficientemente, no mínimo 15 anos, que é a regra pela idade dela. E além disso também, infelizmente, ela não vai conseguir receber o valor integral, tá? Se essa aposentadoria dela, essa pensão, for até 2 salários mínimos, ela pode acumular sem problema nenhum. Agora, se for um valor maior, ela vai receber integral, e o benefício menor ela vai receber uma proporcionalidade que vai depender do valor do benefício maior, certo? Então tem sim possibilidade de acumulação. Olha, tô aqui com uma interessante dúvida que eu acho que a gente não tratou sobre isso ainda. Existe, doutora Priscila, viúvas corruptas? O que vem a ser isso, né? Deixa eu explicar aqui. A pergunta é sobre fraude do INSS. Muita gente vem sendo fraudada, infelizmente, né? Tá acontecendo muito. O que vem a ser viúvas corruptas, doutora? Essa viúva, né? Essa viúva, ela fica viúva cedo demais. Arruma outro homem, mas não casa mais, né? Porque se casar, perde o benefício. Essa pessoa pode ser denunciada, né, se ela casar de novo? Por favor, não fale o meu nome. E aí? Eu achei interessante aí esse termo viúva corrupta, né? Viúva corrupta, porque foi a primeira vez que eu ouço. Mas vamos lá. Alguém no INSS falou essa frase, tenho certeza absoluta disso. Ai. Os ouvintes trazem umas coisas muito interessantes, o Itamar, viúva corrupta. Então vamos lá. O seguinte, a pensão por morte, ele foi um dos benefícios que ultimamente sofreu muita alteração. Por quê? Existiam aí mocinhas novinhas de 18 e 19 anos que pegava aí um senhorzinho de 72, 80 anos, casava. E aí essas senhoritas recebiam pensão pro resto da vida. Para de rir, Marcelo. Certo? Então a gente tem aí esses casos. Então por isso que hoje a gente tem uma idade mínima que a pessoa, que vai depender o tempo aí que a pessoa vai receber. Por exemplo, para a pessoa conseguir ter uma pensão por morte vitalícia, ela precisa ter no mínimo 45 anos para receber pro resto da vida. Antes disso, se ela tiver menos que isso, ela vai receber uma proporcionalidade que vai ser de 20 anos, 15 ou até menos. Certo, Itamar? Certo.
Então, seria essas viúvas corruptas. Mas a gente tem aí as exceções. A gente tem as viúvas que ficaram realmente viúvas novas, eu conheço várias, certo? E que casaram novamente, ou a pessoa pode manter o relacionamento ou pode casar no civil. Não existe impedimento, não é ilegal a pessoa receber uma pensão por morte de um marido falecido e ser casado. Tá? A corrupta aí seria aquela novinha que foi lá e casou só para receber a pensão do senhorzinho. Isso aí. Ou seja, você, minha amiga, que tá querendo dar o golpe, nós, né? Senhores já com uma idade certa avançada, né? Se você não tem 45 anos, o seu golpe pode não dar certo, tá? Você já entendeu, então. Bom, infelizmente a gente tem que encerrar, mas tem aqui uma pergunta antes também, até com essa relação a casal. Bom dia, queria tirar uma dúvida de uma conhecida, né? Uma pessoa que teve união estável, morando juntos há mais de 15 anos e não eram casados perante a lei. Como essa pessoa irá comprovar essa união, né? E essa pessoa tem direito a uma pensão desse cônjuge depois de falecimento? Que essa pessoa seja aposentada é também possível? É o Rogério lá do São Cristóvão. Olha, união estável é visto pelo INSS como um casamento, certo? Só que você precisa comprovar que você tinha uma união estável com o falecido. Depois da reforma, o INSS pede 2 provas que demonstram que aquela pessoa vivia maritalmente há no mínimo aí 2 anos. Eu gosto de juntar quanto mais prova, melhor, tá, Itamar? Quanto mais prova, melhor. Então, assim, comprovante de mesma residência anterior ao óbito, porque tem gente que vai lá, não tinha o comprovante, aí faz o comprovante após o óbito, não serve. Certidão de nascimento de filhos em comum é um tipo de prova que dá para demonstrar que a pessoa era dependente do plano de saúde, no imposto de renda, na carteirinha. Uma outra coisa também, Tamar, que eu sempre falo, oriento meus clientes lá no escritório, e eu já salvei muita gente por causa disso. Você não precisa ir lá e fazer o casamento no civil, tal. Principalmente tem gente que já vive junto há muito tempo. Uma declaração de união estável registrada em cartório, registrada assim, com firma reconhecida, já seria o suficiente. Mas tem tudo tem que ser antes do óbito. Não adianta a pessoa ir lá e fazer depois do óbito, que não vai adiantar. Tá? Outro ponto também que é muito importante, quando a pessoa vai lá, às vezes o companheiro fica doente, aí entra lá, dá entrada no hospital e falece. Aquele documento de entrada no hospital do acompanhante, que ela estava lá acompanhando, também serve. Então, assim, tem diversos documentos que demonstram aí, que podem demonstrar aí essa união estável. Tá certo. Aliás, hoje estou tirando proveito próprio, porque nós, assim, pessoas que já estamos com idade avançada, é bom a gente saber, né? Hoje eu já evitei um golpe aqui. Bom, para encerrar de vez aqui, chegou uma participação, o ouvinte nosso tinha até mandado mensagem de voz antes, aí mandou de texto aqui. Obrigado, viu, Gilmar? Obrigado aí pela sua participação. Ele tá dizendo aqui, Itamar, perdi 64% dos 2 rins, tenho contribuição, posso ter afastamento, já que meu médico me disse que não posso pegar um novo trabalho de pedreiro, né? Tenho 47 anos. Vamos lá, ele pode sim, se ele tiver qualidade segurado, pode pedir o auxílio por incapacidade temporária, certo? E além disso, como ele é considerado, né, ou provavelmente vai ser considerado renal crônico, ele tem aí uma deficiência, Itamar. Então, ele teria a possibilidade de conseguir uma aposentadoria do deficiente. Então, a gente tem que ver, como ele tem 45 anos, ele ainda é muito novo, a gente tem que ver o tempo de contribuição que ele tem, tá? Não conseguiu o auxílio doença, ou o auxílio por incapacidade temporária, ou a aposentadoria por incapacidade permanente. E se ele continuar trabalhando nesse caso, que eu acho muito difícil, né? Pela profissão dele, né? Como realmente pedreiro, é muito difícil. Uma coisa é você ser advogado, ter problema aí de rins sério. Que você trabalha no seu escritório ali. Não tô falando, tá, gente? Não tô desmerecendo. Mas
é o que normalmente acontece. Então, a gente tem que estudar muito esse detalhe, certo? Então, o que a gente precisa demonstrar aí nesse caso? Que essa atividade dele, que o problema de saúde dele impede dele conseguir continuar com a atividade dele como pedreiro. Não deu conta, não conseguiu aposentar por invalidez, por incapacidade permanente. Continue trabalhando, que ele vai ter uma redução considerável aí do tempo de contribuição dele para poder se aposentar por tempo de contribuição. Tá certo, então. Olha, hoje foi um pouquinho mais longo, já que na semana passada a doutora Priscila não pôde estar aqui junto com a gente, mas tenho certeza que ajudamos muita gente por aqui, muita gente também aqui participando. Nossa caixa de entrada do WhatsApp aqui tá lotada. Obrigado aí pela sua participação. Vamos repassar as suas dúvidas aqui para a doutora. E na próxima quinta-feira você mais uma vez vai estar junto com a gente aqui no Assunto aqui da Zebu FM, as dúvidas sobre Previdência Social, sobre benefícios com a doutora Priscila Souza, que tá lá no canal Me Aposentei no YouTube, onde você também tira muitas dúvidas, e nas demais redes sociais. Doutora, obrigado pela sua participação junto com a gente mais uma vez, tá? Eu que agradeço, Tamar. Na próxima semana, ainda nem conversei com vocês, mas eu vou viajar na quinta-feira. A gente combina, pode deixar que a gente combina. A gente vê aí se a gente antecipa. A gente mas combina. Eu acho que o meu voo é à tarde. Eu vou confirmar minha agenda e aviso vocês. A gente combina certinho? Com certeza. Prazer muito em recebê-lo obrigada, aqui. Um abraço a todos os ouvintes que participaram aí. É muito bom, eu sinto muito agradecida por poder tirar um pouquinho de dúvida, né? Porque é um assunto tão bacana. E até a próxima semana, Itamar. Tchau, tchau. Certo, obrigado. Doutora Priscila Souza, junto com a gente, canal Me Aposentei lá no YouTube. Visite, viu? Você vai tirar aí dúvidas, você vai ter muitas orientações de uma forma super fácil toda quinta-feira aqui no Assunto da Zebu FM. Zebu FM, o assunto